Você já reparou nas luzes vermelhas piscando no topo dos prédios à noite? Elas têm uma função super importante e uma história bem interessante. Fica comigo até o final do vídeo para descobrir tudo sobre essas luzes curiosas que estão em todas as grandes cidades. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder curiosidades como essa. Quando olhamos para o horizonte noturno das grandes cidades, uma das imagens mais marcantes é o brilho intermitente ou constante de pequenas luzes vermelhas no topo dos prédios mais altos. Elas piscam em ritmo compassado, quase como um batimento cardíaco urbano, compondo uma paisagem luminosa que se mistura aos outdoors, à iluminação pública e às estrelas do céu. Mas afinal, por que esses pontos vermelhos existem? O que eles representam? E qual a sua importância no contexto da aviação, da engenharia e até da cultura popular? Neste texto, vamos explorar em profundidade a função e a relevância dessas luzes, suas origens históricas, os tipos mais comuns, as normas que regulamentam seu uso e até mesmo o simbolismo que carregam. Ao final, você entenderá que esses pequenos faróis urbanos desempenham um papel muito maior do que aparentam. 1. A origem da necessidade de sinalização luminosa nos edifícios. A história das luzes vermelhas no topo dos prédios está diretamente ligada ao desenvolvimento da aviação. No início do século XX, os primeiros aviões começaram a sobrevoar as cidades, e com o crescimento do tráfego aéreo, surgiu a preocupação com a segurança. Nos anos 1920 e 1930, quando arranha-céus começaram a se multiplicar em cidades como Nova York e Chicago, o risco de colisão de aeronaves contra estruturas altas tornou-se real. Uma das primeiras medidas de prevenção foi a instalação de sinalizações visuais que pudessem ser vistas pelos pilotos mesmo durante a noite. A cor escolhida foi o vermelho, por ser facilmente reconhecível, associado ao conceito de alerta e com menor dispersão na atmosfera quando comparado a cores mais frias como o azul. Desde então, a luz vermelha tornou-se o padrão internacional de sinalização aérea para construções de grande altura. 2. Função principal: segurança aérea. A função essencial dessas luzes é alertar pilotos sobre a presença de obstáculos. De acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO, e órgãos nacionais como a FAA, Federal Aviation Administration, nos Estados Unidos, e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, no Brasil, qualquer estrutura com altura superior a 45 metros deve ser sinalizada. Isso inclui não apenas edifícios, mas também torres de comunicação, antenas de rádio, chaminés industriais, pontes e até turbinas eólicas. As luzes de obstrução, como são tecnicamente chamadas, formam parte de um sistema de segurança aérea que, aliado aos radares, GPS e instrumentos de bordo, reduz drasticamente o risco de acidentes. Em áreas de aproximação de aeroportos, as exigências são ainda mais rigorosas. Luzes mais potentes, sistemas redundantes e inspeções frequentes. 3. Tipos de luzes utilizadas. Apesar de serem popularmente lembradas como luzes vermelhas, há diferentes tipos e classificações de sinalização luminosa em topos de prédios. Luz vermelha fixa, um ponto contínuo que permanece aceso durante toda a noite. Luz vermelha intermitente, pisca em intervalos regulares, sendo a mais comum nos arranha-céus modernos. Luzes brancas estroboscópicas, usadas em algumas torres de comunicação e turbinas eólicas, piscam em alta intensidade e podem ser vistas a grandes distâncias. Luzes combinadas, vermelhas e brancas, projetadas para operar de forma diferente durante o dia e a noite, geralmente brancas de dia e vermelhas à noite, garantindo visibilidade em todas as condições. O sistema de iluminação pode variar conforme a altura da estrutura. Construções mais baixas exigem apenas uma fileira de luzes no topo, enquanto torres extremamente altas precisam de luzes intermediárias em diferentes níveis. 4.
Normas e regulamentações. A instalação dessas luzes não é opcional. Cada país possui regras específicas que seguem, em grande parte, os padrões definidos pela ICAO. No Brasil, a ANAC e o DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, são responsáveis por determinar a obrigatoriedade da sinalização. Um edifício que ultrapasse os 45 metros de altura ou que esteja localizado próximo a rotas aéreas deve obrigatoriamente possuir iluminação de obstrução. Já nos Estados Unidos, a FAA estabelece padrões precisos sobre intensidade luminosa, distância entre luzes, altura mínima de instalação e manutenção periódica. Essas normas garantem uniformidade mundial, de modo que um piloto estrangeiro possa compreender os sinais luminosos em qualquer país. 5. Aspectos técnicos e manutenção. As luzes de topo de edifícios precisam ser extremamente confiáveis. Por isso, são fabricadas com materiais resistentes a intempéries, vibrações e grandes variações de temperatura. Tradicionalmente, essas lâmpadas utilizavam incandescentes ou halógenas, mas nos últimos anos houve uma migração massiva para a tecnologia LED. Isso porque os LEDs consomem menos energia, possuem maior durabilidade, podendo ultrapassar 50.000 horas de funcionamento, e oferecem intensidade constante. Além disso, muitos sistemas modernos são conectados a fontes de energia redundantes, como baterias ou geradores, garantindo funcionamento contínuo em caso de apagão. A falha na iluminação pode representar risco à navegação aérea e gerar multas pesadas para os responsáveis. 6. Impacto visual nas cidades. As luzes vermelhas nos topos de edifícios também modificam a paisagem noturna das metrópoles. Elas criam uma espécie de mapa luminoso que destaca a verticalidade urbana. Em cidades como São Paulo, Tóquio e Nova York, é impossível não notar o efeito dessas luzes, que se misturam à iluminação dos prédios, dos anúncios publicitários e das vias. Para alguns, esse detalhe traz uma sensação de modernidade e segurança. Para outros, pode ser visto como poluição visual. Curiosamente, muitos fotógrafos e cineastas exploram a presença dessas luzes como recurso estético, criando atmosferas futuristas, distópicas ou até românticas em cenas noturnas. 7. O simbolismo do vermelho. A escolha da cor vermelha não foi aleatória. Além do aspecto técnico da visibilidade, o vermelho é universalmente associado a alerta, atenção e perigo. Nos semáforos, significa parar. Nos sinais de advertência, indica risco. Na comunicação visual em geral, é a cor mais eficaz para transmitir urgência. Assim, ao ver uma luz vermelha piscando no horizonte, o piloto entende imediatamente que está diante de um obstáculo. Essa padronização mundial salva vidas diariamente. 8. Casos de acidentes e a importância das luzes. Ao longo da história da aviação, houve registros de colisões de aeronaves com edifícios ou torres mal sinalizadas. Um exemplo notório ocorreu em 1945, quando um bombardeiro B-25 colidiu contra o Empire State Building em meio à neblina. O prédio já possuía sinalização, mas os sistemas ainda eram precários para as condições meteorológicas da época. Esses incidentes reforçaram a necessidade de aprimorar a sinalização noturna e diurna. Hoje, acidentes do tipo são raríssimos, justamente pela evolução das luzes de obstrução e dos instrumentos de navegação aérea. 9. Além dos edifícios, outras aplicações. Embora a associação mais comum seja com arranha-céus, as luzes de obstrução estão presentes em diversas estruturas. Torres de telefonia e radiodifusão, aeroportos, em cercas, hangares e pistas, pontes sobre rios navegáveis, chaminés industriais, turbinas eólicas, guindastes de grande porte. Cada uma dessas aplicações possui normas específicas, mas todas compartilham o mesmo objetivo: evitar colisões de aeronaves. 10.
Curiosidades culturais. Com o tempo, as luzes vermelhas no topo de prédios passaram a integrar o imaginário coletivo. Em filmes de ficção científica, são frequentemente usadas para criar cenários urbanos futuristas, como em Blade Runner ou Ghost in the Shell. Na música, videoclipes e capas de álbuns exploram esse visual para transmitir uma sensação de modernidade ou de solidão urbana. Em algumas cidades, como Tóquio, o piscar sincronizado de luzes em arranha-céus cria um espetáculo hipnótico que impressiona turistas e moradores. 11. Sustentabilidade e o futuro da iluminação aérea. Com as preocupações ambientais em alta, a tendência é que os sistemas de iluminação de obstrução se tornem cada vez mais sustentáveis. O uso de LEDs já representa uma grande economia de energia. Além disso, estão sendo desenvolvidos sistemas inteligentes capazes de regular a intensidade da luz conforme a necessidade. Por exemplo, em noites de céu limpo, a intensidade pode ser reduzida sem comprometer a segurança. Em contrapartida, em condições de neblina, as luzes aumentam sua potência automaticamente. Outro avanço é a integração com sistemas de monitoramento remoto, permitindo que equipes de manutenção recebam alertas instantâneos em caso de falha. 12. A percepção humana e a estética do piscar. Para os moradores das grandes cidades, o piscar das luzes vermelhas pode passar despercebido, mas há quem veja poesia nesse detalhe. O ritmo constante, quase hipnótico, sugere um pulso da cidade. Cada luz em seu topo funciona como uma batida de coração coletivo que mantém a urbe viva e pulsante. Esse aspecto estético e simbólico mostra como elementos criados por razões puramente técnicas podem ganhar novos significados culturais. Conclusão: as luzes vermelhas no topo dos edifícios são muito mais do que simples pontos luminosos no céu. Elas representam segurança, tecnologia, regulamentação internacional e, ao mesmo tempo, contribuem para a identidade visual das cidades modernas. De Nova York a São Paulo, de Tóquio a Paris, elas piscam como lembretes de que a convivência entre o homem, suas construções e os céus exige cuidado e harmonia. Com a evolução da tecnologia, essas luzes continuarão a cumprir seu papel essencial na aviação, mas também seguirão iluminando o imaginário urbano, transformando-se em símbolos discretos, porém poderosos, da vida contemporânea. Curtiu descobrir o mistério das luzes vermelhas nos prédios? Se você ficou surpreso, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais curiosidades legais como essa. Até a próxima!